Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco de atenção plena e meditação. Como isso pode te ajudar a você ter um sistema melhor, algo que funcione a seu favor. É como se fosse, tentando fazer uma analogia, contato com mestres ascensionados, contato com o seu próprio eu do futuro. Como isso é possível na nossa vida? Vamos lá. Atenção plena, o próprio nome diz, você ter atenção ao momento presente. Aquilo que você está fazendo, sendo exercício físico, uma corrida, limpando uma casa, lavando roupa, dirigindo, você tomando o seu banho. Tudo isso, se você focar simplesmente nessa situação nua e crua, desta forma que eu estou te dizendo, você já estará meditando. Existem aí componentes físicos e orgânicos, no sentido da parte cerebral, eu digo, que vão meio que se religando e criando novas conexões neurais para que esse processo seja o mais natural possível. Porque o inconsciente, ele funciona muito, você tem muito acesso a ele nessas fases de consciência plena, nessa fase de você ter foco naquilo que você está fazendo. Porque o que acontece hoje? Estamos lavando louça, vamos pegar esse exemplo. Só que não estamos nem prestando atenção aos movimentos, à espuma, se tiramos ou não a gordura ali do prato, das panelas. Porque o nosso cérebro fica vagando. Ele fica trazendo situações do passado ou às vezes até do futuro que nem aconteceram, que nem existem, elas só existem aí dentro da sua cabeça e fazendo com que a gente perca o foco e o discernimento daquela coisa toda. Então, meditar não é necessariamente ficar numa posição de Buda, como se fosse realmente um mestre ascensionado, sem pensar em nada. Muito pelo contrário. Eu medito já há algum tempo, a minha prática ela vem ficando melhor a cada dia, só que eu penso em coisas, só que eu não me ligo, eu não fico confabulando com os meus pensamentos. Então vamos lá, o primeiro ponto, ter atenção plena ao seu momento, seja ele qual for. Você deve sim treinar o seu corpo, deve sim treinar seus sentimentos, suas emoções, sua cabeça, parte consciência e parte inconsciente, para que você possa dar foco. É preciso sim criar novas conexões neurais para você atingir esse estágio. É fácil? Não, não é. Mas é super possível. Sempre digo, se você escolhe fazer, é porque você precisa e quer. Quando você tem a sua própria autodeterminação, é muito fácil. O processo acontece naturalmente. Eu digo, até para as pessoas que eu atendo, que de repente não precisa acontecer o tempo todo. Talvez isso seja realmente uma ideologia. Mas é possível sim você criar uma conexão visual, atingindo a parte cerebral nos seus momentos presentes, tá? Agora, a questão da meditação em si, eu sempre indico fazer meditação sentada. Por quê? Ou sentado. Por quê? Existe um processo de consciência, autoconsciência e parte inconsciente. Você precisa ficar, entre aspas, inconsciente, relaxado, precisa baixar suas ondas cerebrais, o corpo precisa desse fato para ir desligando, tá? Só que ao mesmo tempo você precisa estar consciente. Vamos supor, você tá deitado, você faz ali seu relaxamento, às vezes induzido, eu digo escutando algum áudio de meditação, enfim. Você tá ali, de repente seu corpo vai baixando as ondas cerebrais e ele atinge o nível delta. E aí você acaba dormindo. Então não tem sentido. Você precisa sentir no seu corpo. O corpo é parte fundamental desse processo. Você precisa sentir as emoções de forma consciente. Isso é muito importante. É isso que é o pulo do gato. São essas emoções que você sente no seu corpo físico que vai acender e vai fazer com que haja um estímulo de novas conexões neurais, neurotransmissores, sinapses, e tudo isso vai ser descarregado na sua corrente sanguínea. Isso é um trabalho dia a dia. Não é... Pode acontecer, tá bom? Pode, mas é dia a dia. É um processo gradativo, evolutivo. Não dá. Quem começa a meditar e começa a colher esses frutos, digamos assim, não consegue mais parar, porque é algo tão bom. Você sente no seu corpo. E ele acaba que sai meio daquele piloto automático, acaba que não é mais um robozinho que está aí disponível para executar qualquer coisa. Não. Dentro aí desse corpo existe um cérebro pensante e se faz muito necessário pensar sobre aquilo que você está fazendo, fará, enfim, é preciso ter esse momento de conexão interna. Tá? Então é muito importante, ao fazer a meditação em si, com todas as pompas, sentado. Você precisa desses momentos, precisa atingir um relaxamento, ascender. Quando você está sentado, você tem as ondas beta, beta alto, beta baixo, alfa, teta e delta. Quando você está em delta, se você estiver sentado, é muito legal que você tá ali todo relaxado,
o cérebro, a mente, a consciência, ela tá fluida, sabe? Aquela coisa boa, aquela satisfação, aquele bem-estar, de repente sobe pra gama. E nesses estados de gama é que acontece o milagre. As coisas começam a ficar claras. É um estado bem eufórico em termos, mas é super ascensionado. É neste momento que você tem a sua evolução do ser. É nesse momento que você vai conquistando coisas, fatos, eu digo, clareza, sabedoria, intuição. É nesses momentos que o fator principal acontece. Se você estiver deitado, quando você chegar lá em delta, teta, você dorme. Aí você não tem consciência do que está acontecendo, o efeito rebote do teta pro delta, pro gama, desculpa. Aí você não tem esse prazer, entende? Você perde essa conexão. Não é que ela não vai existir, claro, ela sempre acontece. O universo, ele conspira de tal forma, as energias e tudo mais, elas estão sempre nos rodeando. Por isso eu digo essa questão da sua vibração. Com o que você se conecta na vida. Isso sim faz muita diferença. Você começa a fazer todos esses processos e acaba sendo de autoconhecimento, que é o que mais importa. Você precisa saber disso que eu tô te falando. Você precisa sim buscar o seu autoconhecimento, o seu bem-estar, pelo menos. Os estudos são muito importantes, eles abrem portas mentais. Não tem como você viver achando que a sua vida é assim e pronto, que os fatos que você está passando aí, eles são assim e pronto. Não, existe solução para tudo. A única coisa que importa, qualquer ponto da sua vida, é se você quer ou não. O que você está escolhendo? O caminho, sabemos que de fato ele é árduo, de certa forma, porque estamos num processo de aprendizagem. E tirar o corpo do piloto automático é cansativo, porque o próprio corpo está estimulado de tal forma, cortisol, noradrenalina, que são os hormônios do estresse, que quando você começa a dar outros neurotransmissores para o seu corpo, ele fica desesperado. Como assim você está me dando agora, vamos supor, serotonina? Como assim? O que é isso? Eu não quero. Então começa todo aquele desgaste, aquela luta, aquela confabulação entre o seu próprio corpo, a rede neural, a questão sanguínea, e eles fazem de tudo para que você tenha preguiça, estagnação, vontade de não fazer nada, né? A gente tem alguns momentos assim. Então é preciso parar para pensar. O que está acontecendo dentro de mim, inclusive tudo que você manifesta ao seu redor, tudo, exatamente tudo, vai fazer sim muita diferença, tá? Presta atenção nisso. E ele quer te manter naquele estágio de pura falta de consciência. Essa é a melhor expressão que eu encontro para falar para vocês. Então, para quem acha que é difícil meditar, não é. Começa no mínimo, tomando banho, lavando louça, passeando com os animais, com os cachorros, enfim, no momento de massagem, por que não, né? Nós merecemos. E você começa nesses pontos, coisas pequenas, no seu dia a dia. No dirigir, o trânsito, assim, é um ótimo momento, porque muitas vezes você tá até sozinho, é ótimo para você refletir nesse sentido de ter atenção ao que está acontecendo ali naquela hora, sabe? Além de evitar muitas coisas que a gente vê por aí, tá? Deixa o celular um pouco de lado, tenta refletir no seu interior, tenta fazer essa reflexão que na verdade só você pode fazer. Isso vai influenciar, impactar diretamente a sua vida para melhor, né? Acredito que nós, seres humanos, temos uma busca nata por essa questão da nossa melhora como um ser, né, divino, e ao mesmo tempo, ao nosso redor, tudo vai melhorar. De repente, você vai começar a observar respostas, fatos, pessoas te procurando, emoções, mais dinheiro, emprego, relacionamentos. Tudo isso favorece. É sempre interno. É sempre você que faz. Não espere nada de ninguém. Comece a agir agora. Faça o propósito com você mesmo. Tenha atenção a você, porque eu tenho certeza que quando você estiver numa certa necessidade, você só vai poder contar com você. Tá bom? Eu gosto muito desse trabalho que eu faço, eu me identifico demais, eu tenho resultados maravilhosos, rápidos, porque a minha conversa é com o subconsciente, é a parte inconsciente. Precisamos estar atento ao que acontece dentro de nós, nas profundezas. É isso que vai determinar a sua melhora como um ser, tá? Para a sua vida, sempre vai ser assim, tá? Para a sua vida. Então eu recomendo muito esse tipo de terapia. Existem inúmeras formas, inúmeras técnicas que você pode procurar, até mesmo pela internet afora. É só colocar terapias do inconsciente, você vai conseguir achar algumas coisas, livros de repente, mas começa a ler se você tem vontade. É porque realmente é um chamado aí pra você, tá? Se bateu na sua porta, pega. Se doeu em você, pega, traga pra você. Começa a acessar fontes internas para sua melhora e satisfação nesse mundo, tá bom? É isso. Se você gostou desse conteúdo, comenta, compartilha, eu estou à disposição. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada.